começarmos esse episódio aqui no YouTube com a nossa entrevistada, gostaria de prestar minhas homenagens, condolências e meus mais sinceros sentimentos à família do senhor João Laureano, que faleceu essa semana em Volta Redonda. O senhor João é um dos fundadores do Clube Palmares, em 1965, em Volta Redonda, clube referência de luta da população negra, operária e da classe trabalhadora aqui da região. Meus mais sinceros sentimentos a seus parentes e familiares. Olá pessoal, meu nome é Leonardo, vocês já sabem, e nessa correria corre de postar o primeiro vídeo que não tem uma apresentação minha, que nem tá tão legal assim, mas enfim, ou uma apresentação do canal, que eu acabei de colocar no ar, seria primeiro vídeo de uma entrevistada, né? Uma entrevistada que eu considero de muito peso. A Conceição, aqui na região sul-fluminense, principalmente para a cidade de Volta Redonda, ela é uma referência, tanto em relação a lutas por direitos civis e políticos, porque ela é ativista dos direitos humanos, né? Como também por questões envolvidas com o movimento negro, com a própria CSN, porque ela é aposentada pela CSN, tem suas lutas, foi demitida várias vezes em decorrência de problemas, de questões políticas dentro da CSN, e eu tive a graça, enfim, eu tenho o orgulho de tê-la entrevistado por duas vezes, né? Uma para o Laboratório de Estudos do Mundo do Trabalho, na sessão chamada Labuta, que está lá junto com o Marco Aurélio Gandra, o mineiro, que é também amigo, assim, da esfera pessoal, e a professora Adelaide, né, já havia me falado da Conceição. Meu filho, você está falando sobre a questão aqui de Volta Redonda, você tem que entrevistar a Conceição. E foi uma grande ponte para que essa entrevista aqui ocorresse. Mas na pressa, né, de fazer e acontecer, e na felicidade que me envolveu fazendo isso, eu dei um furo, que foi não gravar a Conceição desde o início. Para quem lida com o OBS Studio, que é um programa free aí que a gente usa para editar e tal, fiz a entrevista pelo Google Meet, vocês vão notar esse problema, né? Eu peguei o áudio e não gravei o início, e aí vem da segunda questão em diante. Eu espero que vocês entendam isso, me perdoem por isso. Foi uma entrevista super gostosa de fazer, a Conceição não foge de pergunta alguma e está sempre disposta a ter uma relação de diálogo mesmo, de construção, e eu acho que é uma conversa empoderadora no sentido de uma mulher negra falando da região e da sua construção enquanto essa mulher negra, né, dentro do movimento social, dentro do movimento operário, e enfim, eu acho que vale o interesse e assistir, tá? Então eu espero que vocês assistam aí, curtam, compartilham, deixem dúvidas e tal. Vou divulgar aí nos próximos dias essa entrevista e se tudo correr bem ou não, mês que vem a gente lança outro vídeo aqui no canal com mais um entrevistado ou entrevistada falando sobre as questões aqui da região ou pesquisas. É que eu ainda não fiz uma agenda para os vídeos, né? Fora isso, a gente tem essa plataforma combinada aí. Esse vídeo da Conceição aqui no YouTube vai se transformar num áudio, num podcast, né? E nós temos mais 6 ou 7 entrevistas lá no podcast, que é o Pedagogingar. Você encontra no Pedagogingar lá as entrevistas que eu estou mencionando aqui, né? O senhor José Garcia, Joaquim, o Juvacim Milheiro Neto, a Dona Maria Milheiro, né? Maria Milheiro, a própria professora Adelaide está lá no podcast, né? E aqui eu estou colocando os vídeos agora. Enfim, é isso. Agradeço a atenção e a paciência por não ter saído como pretendido. E vamos pro vídeo. Um abraço aí para todo mundo, muito axé. Mas professora, desculpa, Conceição, que é professora, tá dando aula para mim aqui também. Mas enfim, tem Professora também. Sim, isso que eu tô aqui. Mas tem uma questão que é interessante. Na live que a gente fez lá no Labuta, né,
no laboratório de estudos de história do mundo do trabalho, uma das perguntas que apareceram no chat e que sempre aparece em evento de Volta Redonda. Eu fui em evento na UF com o pessoal do sindicato da oposição sindical, né, que teve uma palestra, e sempre surge essa pergunta: como resgatar o movimento social de Volta Redonda? Porque eu acho assim, eu não sei se a senhora concorda, mas aqui para a região, devido aos embates que ocorreram, principalmente nos anos 80, início dos anos 90, né, até contra a privatização, ficou uma imagem de luta de Volta Redonda, é Juarez Antunes, é a própria situação das oposições sindicais, né, com todas as questões que elas trouxeram, né, e embate sindical, assim, os meus parentes, né, meus tios, com exceção de um ou dois, todos trabalharam na CSN e todos têm essa visão, né? Uma visão meio progressista, porque não é nem, como dizem hoje, né, doutrinação de esquerda. Não, é uma visão progressista porque eles viveram aquele momento histórico e viram que sem luta não ia chegar a lugar nenhum. Falou assim, olha, gente, é arroz salarial, né, o período da ditadura militar, arroz salarial, isso e aquilo, se a gente não lutar, né, não vai ter como. Aí eu fico pensando nessa situação que você acabou de falar, né? Nós temos que reativar os movimentos da sociedade civil e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu fico vendo, caramba, aquela situação, aquela química, né? Vamos colocar assim, das comunidades eclesiais de base, com as associações de moradores, com a movimentação da cidade, que até a gente falou disso na live também, e é uma coisa que as pessoas às vezes passam batido, né? Que as greves de Volta Redonda, principalmente as dos anos 80, foram greves da cidade, né? Da população como um todo. Né? Né? As mulheres, a igreja, as pessoas se envolviam. Ó, vai passar fome lá, então vou levar comida. Né? A esposa falando, tu não vai trabalhar hoje. Né? Então, porque o pessoal parou. Então, assim, eu sei que a senhora não tem resposta pronta, porque se alguém tivesse a resposta pronta, já tinha mudado a coisa. Mas a pergunta vai até não na construção, porque a construção, a senhora, como conselheira, desculpa pelo senhora que eu estou usando aqui direto, mas enfim, você como conselheira já está ali atuando e dentro do movimento feminista, dentro do movimento negro, ok. Mas como que você se sente tendo presenciado essa mobilização enorme que Volta Redonda tinha na sociedade e vendo que isso, a impressão que eu tenho é de que foi um desmonte. E aí, né, cada um vai analisar como é que foi esse desmonte. Como que a senhora analisa que isso foi desmontado? É política neoliberal? É a entrada de outros jogadores na política de Volta Redonda? Né? Como é que a senhora vê esse desmonte aí dessa época? Você falou anteriormente com relação ao período da privatização. Uhum. E nós aqui, esse desmonte em Volta Redonda, ele foi plantado. Eu costumo falar muito disso, tenho discutido muito, trabalhado, eu gostaria até de ter um espaço maior onde nós pudéssemos conversar e aprofundar, porque o que eu vejo que houve todo um processo de que nós estamos vivendo hoje de uma forma muito maior no Brasil, mas que em Volta Redonda nós começamos a experimentar isso já no final da década de 80, início da década de 90, a construção desse desmonte, desse apagamento da nossa história, com o objetivo de apagar a nossa história. Né? Então, isso foi, na minha concepção, o que eu vejo, o que eu acompanho, eu vejo que tudo isso foi plantado no sentido de nos afastar. Né? Então, como você tentou falar antes, mas você não acabou não deixando muito claro, você fala dos embates que aconteceram até entre nós mesmo. Sim. Né? Então, esses embates todos foram plantados, eles foram construídos, que uma forma de nos destruir seria nos colocar uns contra os outros. Sim. Sim. Né? Seria fazer com que nós mesmos brigássemos uns com os outros, nos dividíssemos, e aí um que era da CUT foi para a Força Sindical, outro que era o movimento, sabe? As pessoas acabaram mudando, ainda não saíram porque acreditavam mais naquele projeto da Força Sindical, mas saiu porque acreditava mais, era um embate que tinha com alguém da CUT.
Pois é. Então, era questão de mostrar que era capaz de fazer, que ele tinha mais potencial até do que o outro, ou que ele tinha tanto potencial como o outro, mas que não tinha esse reconhecimento, que isso não era visto dessa forma. Então, eu penso que essa, até entre nós, no movimento de mulheres, até no movimento de mulheres, na organização de mulheres Volta Redonda, nós tivemos essa divisão. Nós tivemos dentro da igreja, né, com pessoas nossas da igreja, todos os movimentos populares, basicamente, nós tivemos esse embate. Na prefeitura municipal, lá naquela gestão do Baltazar, nós tivemos dentro do governo uma cisão. Então, na minha concepção, isso tudo foi um plano, tinha um plano arquitetado para destruir essa história com o objetivo de apagar essa história, porque o movimento popular e sindical em Volta Redonda, a presença da Igreja Católica com as comunidades eclesiais de base, com a pastoral operária, a ação católica operária, a juventude, foi um movimento que extrapolou o nosso Estado. Né? Ele extrapolou. Ele foi um movimento que ele era uma referência nacional. Né? Então, o movimento sindical ele explodiu. Então, era um movimento que tinha uma referência e que, se nós permanecêssemos tão unidos e juntos, não nos destruiriam. Sim. Então, para destruir, era preciso fazer com que nós mesmos brigássemos entre nós, nos desentendêssemos e nós mesmos nos desconstruíssemos. É engraçado a senhora falar isso. Esse dia eu estava conversando com meu pai, né? Meu pai também é militante antigo do CEP aqui em Barra Mansa, é um dos fundadores do PT aqui em Barra Mansa, e eu sou filiado ao PSOL, né? E a gente tem sempre umas discussões partidárias mesmo, de lógica. E eu lembrei, pelo que a senhora está falando, de um livro do Vladimir Safatri, que ele escreve O Círculo dos Afetos, né? E vai muito nessa direção. As questões nacionais sempre nos unem, né? Vamos fazer auditoria da dívida externa, vamos, né, rever a política de salário mínimo e tal. O que arrebenta, às vezes, eu acho, com a união, né? E eu não digo entre partidos, não, eu digo entre pessoas mesmo. São as questões locais, porque aí entra o que a senhora falou: é ego, é indisposição com um, com o outro, é essa construção de afetividade que não funcionou porque o outro se sentiu desprestigiado, ou o que seja, né? E isso é muito vivo, essa memória para mim, porque os meus tios mesmos, né? Os meus tios por parte de mãe, todos eles entraram nessa discussão, o Cute é o formigueiro, né? Porque na época, não, porque isso, olha, ali é um sindicato de resultados, e não sei o que e tal, isso daqui tá falando. Então eu lembro muito dessas discussões entre meus tios, né? Pro início dos anos 90, eu estava no ensino médio, e eles debatendo essas questões. A memória ainda é muito viva. Você falando foi reativando aqui. Mas, e tem uma questão que eu acho que também teve, assim, olhando para a história de Volta Redonda, eu fico muito curioso com a sua opinião em relação a algumas coisas. Uma coisa que eu acho que ficou bem clara é que eu não sei se a partir do governo Baltazar ou de outro governo, houve uma mudança de conceito da cidade. Tipo, para a região, e Barra Mansa, eu acho que quase toda a cidade coloca o candidato a prefeito sendo, na propaganda política, sendo amigo do prefeito de Volta Redonda. Porque todo mundo quer ser uma Volta Redonda. E eu acho que, em parte, isso surgiu da questão estética, né? Volta Redonda, esteticamente, foi se tornando uma cidade muito bonitinha. Muita jardins, pomar popular, né? E esse projeto, eu acho que tem gente que fala que é anterior ao Baltazar, que isso daí era ideia pensada pelo Vanildo, sei lá, ou algo assim. Eu não tenho noção disso. Eu acho que tem, assim, a impressão que eu tenho é que tem essa questão de vamos tirar como é que chamava? O Gotardo falou isso uma vez, eu acho, numa entrevista. Vamos tirar o cinza da cidade, né? Aí a gente ficava sempre na dúvida se o cinza era o uniforme da CSN ou se era a poluição, porque ficou uma cidade bonitinha, né? Foi investido na estética, né? Tem essa questão. E, por outro lado, tem essa coisa que você falou, né? Da igreja, e parece que a teologia da libertação veio caindo, né, com a igreja combativa, de colocar o evangelho na prática, de mobilização para mudanças, fazer do reino de Deus o nosso reino, né, algo parecido. E a teologia da prosperidade veio subindo, né,
que aí eu acho que entra mais nas igrejas neopentecostais, que eu acho que nos anos 80 a gente não tinha essa mobilização da teologia da prosperidade, né? E não tinha essa questão tão estética, né? De Volta Redonda. Eu lembro que eu fui tomar sorvete a primeira vez nas casas da banha. E não era uma coisa igual shopping, né? Também. Era um supermercado, né? Então, assim, e tinha escada rolante. É. Eu lembro que foi maneiro isso, tinha escada rolante. Né? Então, eu tinha 13, 12 anos. Mas, enfim, a senhora vê por esse lado também. Mas na casa da banha tinha uma banana split como nenhum outro lugar. Foi esse que eu tomei. Foi esse que eu tomei. Agradeço meu primo, o Braulio Saldanha, que me levou lá. Ele me levou para tomar banana split da casa da banha. É isso mesmo. Mas como é que você vê isso aí? Essa questão tanto estética de mudança, eu não sei, pode ser só uma impressão minha, mas assim, teve uma mudança estética e teve uma mudança de guinada religiosa, né, de visão de mundo, né? Quem eu conheço que ainda é muito militante na igreja, ainda é o pessoal que militou nos anos 80, né? Eu não vejo, parece que a renovação da juventude não ficou, né? Tem outras coisas, não sei, são impressões. Acompanhou muito. Sim. Eu acho essa visão estética da cidade ela foi marcante, mas isso foi da época do Baltazar para cá, Uhum. né? De 83, de 93 para cá. Pra cá. Então teve essa mudança, que foi uma mudança importante. Aqui nesse governo, o que foi marcante também nesse governo foi a revitalização das áreas de posse, né, que eram muitas, né? Então, sem água, então, quer dizer, esse investimento foi feito um investimento muito grande nessas áreas e com isso fortalecendo a autoestima dos moradores dessas regiões. Uhum. Então, esse momento também, a questão de tirar o cinza, era o cinza da poluição mesmo, porque essa cidade era feia, né? Ela era cinzenta, buraco, né? Que era a época da Avanil, que deixou essa cidade muito ruim. E essa evolução da cidade ela veio crescendo. E essa referência também de Volta Redonda como uma referência na organização popular, isso também foi marcante, ainda era muito marcante para as pessoas. Até que começou essa mudança, pensar, planejar as mudanças para a Volta Redonda, essa mudança, né, aí é a mesma discussão do neoliberalismo mesmo, da construção, da destruição do sindicalismo, porque os trabalhadores aqui eram muito fortalecidos. Sim. Né? O movimento sindical era forte, o movimento popular era forte, como você falou mesmo. As greves em Volta Redonda, a primeira greve da década de 80, que foi a greve de 1984, ela foi uma greve da cidade, né? Uma greve que envolveu toda a cidade. Né? Aquelas greves que as assembleias não eram só assembleias dos trabalhadores metalúrgicos dentro da CSN, mas tinha as esposas, tinha os amigos, os irmãos, os outros movimentos, era dos metalúrgicos, mas estava lá a construção civil, o CEP, o Simpro, né? Engenheiros, essa luta, os sindicatos metalúrgicos, ele estava muito ligado, e engenheiros eram muito ligados. Não, e mesmo antes, então, havia todo um envolvimento da cidade, uma organização e uma união, essa busca mesmo desse fortalecimento conjunto, né? Desse fortalecimento... Não, pode terminar, depois eu falo, não tem problema. Já terminei, era isso mesmo, que era essa busca dessa unidade, essa união. A nossa força era a nossa união. E aí tem duas questões que aí eu gostaria de perguntar para você. Primeiro, um comentário, né? Eu acho que a greve dos peões, né, de 79, já tinha essa, que é da CSN, ou de 84, que a senhora falou, dos peões, que era da construção civil, já teve esse abraço da cidade, né? Já teve esse abraço da cidade. 79. Já teve, já teve esse abraço, né? Eu peguei relatos de pessoas que levavam comida para os peões, né? E tal, porque teve toda uma repressão em cima e tal. E também eu gostaria de perguntar
para você uma coisa que também eu acho que é uma construção histórica, né? Porque assim, quando eu conversei, e a gente estava conversando sobre o José Garcia, né? Um dos que eu entrevistei para a tese, uma impressão que eu tenho desse pessoal que chegou na década de 40, 50, é que a CSN causou tanta transformação na vida dele, de ter uma casa, de ter um salário fixo, né, digno, de que eles tinham a visão de serem donos dela ao mesmo tempo que ela era a mãe deles, né? Então tinha isso. Olha, eu sou dono dessa cidade, o Brasil cresce por minha mão aqui, ó. Eu construo, eu faço, mas ao mesmo tempo era quase uma mãe para mim, né? E eu fico com a impressão que em todos esses movimentos, inclusive para as gerações mais novas, né, porque essa questão de mudança cultural, né, eu acho que demora mais mudar também, né, porque eu estava conversando com um vizinho aqui que trabalha na CSN, ele falou, cara, eu sou líder lá dentro hoje, meu salário não passa de 2.200, né, porque a gente estava conversando sobre indústria automotiva, que PLR é maior, aí, que assim, mesmo para quem trabalha hoje, não vê, tem essa coisa histórica da CSN que a engrandece, mas tem a realidade que diminui, né? Você fala, poxa, ganho pouco, né, e tal. Então, enfim, eu fico com a impressão que essa construção histórica da CSN como paradigma de mudança nacional e tal, acabou reforçando na população a responsabilidade com a empresa, porque ela não era privatizada. A senhora vê assim também? Ela não era privatizada e tinha mesmo para essas pessoas mais velhas, né, mais que vieram construir mesmo essa cidade, para eles realmente estar aqui nessa cidade, embora invisibilizados mais a população negra e a população pobre, mas eles se sentiam fortes, se sentiam valorizados porque tinham uma casa, porque tinham oportunidade de dar uma vida melhor para os filhos, estudo, por exemplo. Eu e meus irmãos, me formei todo o primário foi feito no Colégio Nacional do Rosário, Aí, imagina, sim, né? sim. Então, os meus irmãos do Macedo. Então, por quê? Porque naquela época era descontado em folha as mensalidades, né? Tinha desconto em folha. Quem era sindicalizado tinha oportunidade de ter uma bolsa de estudo. Sim. Né? Então, nós tínhamos uma condição de vida muito melhor do que aquelas que eles tinham lá, que na maioria das pessoas que vieram para cá trabalhavam na roça. Isso. Né? Então, quando chegaram aqui, que tinha uma casa, tinha na concepção deles, naquela concepção anterior, as casas eram protegidas, e todos eram protegidos, que tinha aquelas patrulhinhas da CSN que vigiavam, né, que cuidavam. Então, para eles, aquilo era um cuidado, mas hoje nós sabemos que era uma vigilância, que era um controle, que funcionava como controle. Sim. Mas para eles dava segurança. Natal, né? Aí tinha aquelas cestas de Natal, tinha os presentes, os brinquedos para os filhos dos operários. Os operários tinham condição de passear nas férias, de sair, de viajar, porque tinha um salário a mais, né? Sim. Ou as férias, né? Aquele salário, as férias, eles recebiam um salário a mais. Então, eles tinham mais oportunidade. Então, para eles tinham esse apego muito forte à CSN, porque sentiam que a CSN melhorou a vida deles, então eles tinham essa responsabilidade, esse compromisso. Sim. O que depois foi mudando um pouco, já para os mais jovens, nós fomos percebendo que também havia opressão, né? Que havia desigualdade, e a luta sindical nos trouxe essa visão. Foi essa luta sindical que trouxe essa visão diferente, essa visão que mudou essa visão. Mas naquele período, essas lutas do movimento sindical, as greves, faziam essas greves, os trabalhadores até aceitavam, era outra conjuntura, mas faziam porque os trabalhadores de Volta Redonda, os metalúrgicos, quando botavam aquele uniforme cinza, se sentiam supervalorizados. Entravam numa loja, eles não precisavam nem mostrar contra-cheque, nem só pelo uniforme que eles usavam já era uma garantia, né? Então teve toda essa conjuntura. A CSN hoje, embora
tenha mudado, ela nunca vai deixar de ser uma referência. Sim. Mas hoje esse modelo de industrialização de Volta Redonda ele tá em decadência, Sim. né? Com certeza. A vocação de Volta Redonda não é mais só a CSN. Sim, hoje ela é analisada como uma cidade de A serviços. economia não gira mais em Isso. torno só da CSN. Mas é engraçado, né, Conceição? Porque até mesmo a visão sobre colocar o filho na escola técnica ainda é uma visão muito forte, né? Tem isso, as pessoas, vou colocar meu filho na escola técnica, né? Porque é uma construção Sim. bem, bem longa, né? Disso daí. Aqui nós tivemos, eu tenho 3 irmãos. Tem um só que estudou na escola técnica, mas para o meu pai aquilo era fundamental que eles estudassem na escola técnica. Então, aquele que foi para a escola técnica, e aí você percebe que ele desenvolveu, ele teve um crescimento, que aí da escola técnica ele já saiu para trabalhar com o emprego garantido na CSN, com uma qualidade boa, né? Aí ele já teve lá o seu lugar, um lugar bom, né? O seu lugar na CSN, que era... Ele tinha um cargo bom, exercia uma função, mas porque veio aquela carga, ele saiu da escola técnica, fez estágio lá e continuou na CSN até aposentar. Sim. Né? Então, para eles para os pais era muito importante trabalhar na escola técnica, estudar na escola técnica, porque tinham essa garantia de que sairiam de lá e teriam um emprego garantido. Tem o simbólico e o real. Estariam empregados. Mas você tocou num assunto que é muito interessante também, né? Porque, assim, essa questão... porque, ok, Volta Redonda é uma cidade operária, a gente não nega isso. Só que é uma cidade operária que foi construída por negros migrantes, né? Na pesquisa que eu fiz, eu tive acesso a outras pesquisas de um alemão que conseguiu olhar os registros dos trabalhadores da CSN de 41 a 46, período de construção, né? E ele levantou que 70% da mão de obra que veio construir a CSN eram trabalhadores negros da Zona da Mata de Minas Gerais, mais de 80% deles. Só que isso não entra na história. A gente fica falando de operário e trabalhador e não olha essa questão da negritude. Mas aí o pessoal fala, mas por que olhar a questão da negritude? Todos eram iguais. Olha, se todos eram iguais, então a democracia racial existe, né? Então, assim, a gente tá errado de falar que é um mito da democracia racial, né? Aliás, o paísinho para gostar de mito, né? Então, tem mais esse. Deus me livre. Deus me livre. Esse daí tem que bater na madeira. Tirar os mitos. Então, assim, o que você pensa sobre essa construção de classe e raça, né? E sobre esse certo esquecimento de cor dos trabalhadores. E eu falo isso, Conceição, com uma certa preocupação. O primeiro trabalho que eu encontrei, pode ter outro antes, mas eu revirei bastante coisa. O primeiro trabalho que eu encontrei sobre trabalhadores negros em Volta Redonda é de 2012, da Universidade de Maringá, de Educação Física, um rapaz analisando os corpos negros em Volta Redonda. Isso academicamente falando, porque eu sei que a professora Adelaide também escreveu um texto, e se bobear bem antes disso, só que não ganhou visibilidade acadêmica, né? E isso também vai em direção a uma cegueira em relação à negritude, né? Você, é tudo trabalhador, e quando a gente potencializa demais o discurso de trabalhador e que todos tinham as mesmas oportunidades, a gente está reforçando o discurso de democracia racial, coisa que quando você pega na prática não existiu, né? O Sr. José Garcia mesmo falava, lugar de negro no calor do fogo, né? Enfim, o que a senhora vê? A troca de linha fazendo trabalho pesado. Isso aí. Porque existe o mito, né, que a gente não gosta mais nem de usar essa palavra, mas existia de que os trabalhadores, que os negros suportavam peso, né, trabalho pesado, eram mais fortes, mais resistentes e mais resistentes ao calor. Né? Então, esse lugar, alto forno, coqueiria, lá era um lugar de negros, sim, porque os negros são mais resistentes ao calor. E existe essa diferença, que aí nós podemos perceber a diferença que existe. É claro que não percebiam, porque saíram de uma situação muito ruim, lá onde estavam, no seu lugar, sim, né? E vieram para cá, tiveram uma condição melhor. Mas a cidade é dividida em casta, dividida em classe. Né? A própria cidade já tem essa marca, né? Tinha, né? Agora está um pouco desconstruído,
Mas tinha os lugares, o Laranjal, aquela região ali era o lugar da direção dos diretores da empresa, dos engenheiros, dos chefes de divisão, a vila, então ela era dividida em classes. Esse lado de cá era já o lugar mais das categorias menos qualificadas. Né? Aí era esse lado de cá, o acampamento central na época. Sim. Não nem para o lado de lá, era muito, ficava mais centrada aqui, nessa região. Conforto. Sim. Né? Conforto já era uma outra categoria que morava ali no Conforto. Tem o rústico. Na vila mesmo, a vila ainda categoria, tinha um lugar das melhores categorias. O rústico, né? Então, essa região ela era dividida já, ela já era uma cidade segregada, né? Ela tinha os pobres tinham o seu lugar, então já era uma cidade assim, mas muitas vezes muita gente não percebia dessa forma. Não, e nem disfarçava pelo nome, né, Conceição? Porque assim, você pegar um bairro chamado Conforto, você fala, opa! Aí você pega um chamado Rústico, e tem as fotos do Rústico, era casa de pau a pique, né? Levantava casa de pau a pique, né? Barro com... Casa de pau a pique. Fazia aquilo. O senhor Juvacil, acho que foi para lá desde o começo. Quando eu entrevistei, ele estava lá na casinha no Rústico lá e tal, né? Eu não sei se a família continua lá, né? Porque faleceu ele e a esposa. Tive contato com a neta deles, Michele, se eu não me engano. Michele, isso, que também faz parte do movimento, tá nativa e tal. É professora de português, se eu não me engano aí. Mas, Conceição, tem uma questão que a Adelaide tocou e eu não tinha parado para pensar nisso. Porque, assim, por mais que as diferenças fossem gritantes nesse período e que o trabalhador negro, antes dele chegava a imagem do corpo negro, né? O seu Geraldo Orozimpo falou que ele foi trabalhar no RA, né? Que é refeitório. E no primeiro dia que ele passou com a roupa de cozinheiro, isso em 54, alguém gritou pro chefe dele: "Esse aí tá bom para ir pro Calqueria, hein?" Porque é negro. Então a informação chegava antes de conhecer. Negro alto, né? Você imagina o Geraldo, aquele porte que ele tinha, né? Então... Sim, até hoje ele é muito forte, né? E olha que ele tá com 80 e alguma coisa, né? E imagina na época, né? Então era bom para coqueria. Então, assim, mas a professora Adelaide colocou uma coisa que ela falou assim: meu filho, olha, mesmo com essa discrepância, o negro de Volta Redonda é diferente do negro de outras cidades. Aí eu falei, por quê? Né? Aonde que está essa diferença? Ele falou, aqui a gente teve acesso à educação. E isso fez toda a diferença. Porque tendo acesso à educação, mesmo se seu pai foi operário lá, a geração que veio depois, seu pai estava lá no trabalho, né, braçal, pesado, isso e aquilo. Mas a Conceição, a professora Adelaide, você mesmo foi para o Rosário, os irmãos, né, Macedo, todo mundo teve uma educação de ponta, vamos dizer assim, dentro das possibilidades da cidade. E ela acha que isso causou um impacto muito grande do negro volta-redondense, vamos colocar no popular, ter o nariz em pé, ele não baixa a cabeça. Coisa que ela fala que nas cidades ao redor, ela vê muita gente ainda com aqueles atributos do bom crioulo, daquele livro, né? O bom crioulo, que é um negro submisso, que, sim, senhor, não, vou sim. Como que você vê isso? É nesse sentido também? Eu penso que sim, porque nós tivemos mais acesso à educação da nossa geração, né? Nós tivemos um acesso melhor à educação e até mesmo as escolas públicas, elas tinham uma qualidade, elas eram escolas de qualidade. Isso depois foi decrescendo, mas naquela época as escolas eram de qualidade, né? Os professores eram muito bem treinados, muito qualificados, então existia essa diferença. E nós tivemos esse acesso, nós tivemos mais acesso a nível universitário, até porque nós também, mesmo no nível universitário, nós também com os sindicatos, com tudo, com a qualificação também, com o salário da CSN, que eram salários bons na época, né? Os trabalhadores da CSN todos tinham a cabeça erguida, né? Andavam de cabeça. Infelizmente, hoje tudo isso foi por terra, mas naquela época ser empregado da CSN era um orgulho. O senhor Juvaci falou que era bom até para arrumar namorada, que ele já andava com uniforme.
Dava com uniforme, porque todo mundo, as pessoas queriam, porque eram Sim, pessoas com uma classe que tinham sim. um salário bom, que tinham uma qualidade de vida melhor. E Então, acho que sim, nós aqui em Volta Redonda, nós tivemos mesmo essa, essa influência na educação, ter uma educação melhor. Nós fomos muito melhores formados naquela época, pelo menos as pessoas mais da minha geração, a gente vê muito isso. O meu pai era motorista, ele trabalhou primeiro lá nesse trabalho muito pesado, mas o sonho dele era ser motorista. Né? E conseguiu ser motorista, chegar, aposentou como como motorista. motorista, e lá no DTR, né? Então tinha todo, mas passavam poucas e boas, né? A questão das discriminações também, ele contava e a gente via. Meu pai era um negro baixinho, pequenininho, semi-analfabeto. Então, você imagina Sim. as discriminações que ele sofria também com os próprios colegas, né? Dos próprios Sim, mas colegas. Conceição, isso é uma coisa engraçada, que também eu fiquei pensando sobre isso, porque assim, a maioria dos trabalhadores que eu entrevistei, e principalmente os trabalhadores negros, falavam da discriminação, mas fora da CSN. Aí vem a história do Clube Náutico, que não aceitava os negros. Aí o outro clube lá que não aceitava e criaram o Clube Palmares. Para Mas eles, dentro também tinha. isso. Mas sabe o que que eu fiquei Dentro pensando? também. Eu queria compartilhar com você, porque eu fico pensando isso e eu acho que tem um sentido. Que, assim, é o que você falou. A CSN era tão forte no imaginário que quando para denunciar o racismo dentro da fábrica para uma pessoa estranha, seria como se ele excluísse da classe trabalhadora. Né? Ele não seria tão igual os outros que vestem uniforme e tal. Porque mesmo o senhor José Garcia, na primeira entrevista, ele falou muito por alto. Na segunda entrevista ele entrou mais, na terceira ele já, negro era no calor do fogo. Então, assim, teve essa coisa da ambientação, né? Comigo mesmo, né? Porque a gente não se conhecia, mas eu fui notando isso em todos, né? Que para entrar no assunto do racismo dentro da fábrica, eles entravam com muito jeito, mas depois denunciavam. O próprio João Laureano, quando eu entrevistei, falou: não, olha, eu só fui promovido porque morreu algum lá. Porque eu tentei várias vezes e tal, não conseguia promoção. E na turma dele, ele chega a falar que eram 2 negros só, na turma dele de escola técnica. E eles foram os últimos a serem promovidos dentro da empresa, né? Virar líder, essas coisas. Líder eu acho que é uma categoria de hoje, né? Não era da época deles. Era um chefe de divisão naquela Isso. época, né? Eram mais esses cargos mais. E isso realmente, mas dentro da empresa também acontecia muito isso. Tinha dos chefes, né? Sempre os negros eram sempre colocados em último lugar. Eram sempre colocados assim. E, 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 Isso nós ouvíamos muito de muitas pessoas aqui. e Meu você. pai não era de falar disso, não era uma pessoa que não tinha essa. Mas pelas conversas e pelo que falava, pela gente via de outros colegas, as brincadeiras que eram Sim, feitas, sim, sim, né? sim. Imagino. Até porque eu lembro que um dos programas de referência de humor para mim na infância foi os Trapalhões. E eu fui descobrir o Mussum originais do samba recentemente, porque a visão que eu tinha do Mussum era que ele é um negro beberrão, vagabundo da favela, né? Então é a minha imagem que pintaram na cabeça da gente. Aí quando eu descobri ele no original, eu falei, gente, esse cara era demais como músico, né? E, enfim, tem essas questões. Mas isso que a senhora, que você falou, tô lutando aqui com a senhora, que, que você falou é interessante, porque você também trabalhou na CSN. E aí são duas perguntas em uma, né? É, você falou que seu pai não era muito de falar de racismo e tal, por N questões, por formação ou até por visão de mundo. Mas a senhora, você se reconheceu mulher negra desde muito cedo, ou isso foi um processo mediante discriminação, né? Seu pai que começou a pensar, falou, caramba, estão me tratando diferente, né? Porque teve acesso a Rosário, né? Teve acesso a outras coisas. Ou isso foi uma coisa inaugurada na escola, porque tem muita gente que vai inaugurar isso nas escolas, né? Aí vem a coisa do deboche e tal. Então é uma coisa para essa é a primeira e a segunda. O que foi ser mulher negra e operária dentro da CSN? Você fala da escola, realmente a situação, esse racismo,
É claro que naquela época não tinha essa consciência, mas essa situação dessas diferenças, a gente começou a perceber isso lá no Rosário, lá no colégio. Porque nós tínhamos turmas também, que era um colégio que era considerado um colégio de elite, e por ser um colégio de elite, ele era um colégio mais que quando ele foi construído pelo Macedo Soares, Sim, né? sim, Por esse, que trouxeram esses colégios para cá. Então, para atender quem? sim, elite Que de esses Volta Redonda. colégios foram criados era o Rosário, o Batista, primeiro foi o Batista, né? Depois Rosário, Macedo. Então, que era para atender os filhos, né, dos diretores, dos mestres, dos chefes de divisão. Então, era isso. E lá estávamos nós, as pobres, e era discriminado, porque nós tínhamos turmas diferentes. Eram as turmas A, B e C. E o A, B e C era representativo de classe social, por Era exemplo? de classe social. Olha Era. só. Então, isso nós começamos a perceber isso depois. Naquela época, claro que a gente sabia que a gente via, né? Que lá na minha sala só estávamos nós. Depois isso foi mudando, né? Mas lá bem no início era assim. As turmas eram diferenciadas também. O tratamento era diferenciado. Aqueles desfiles que aconteciam, coroação de Nossa Senhora, nunca Sim, éramos nós, pobres e negros, que fazíamos. sim. Quem desfilava com a bandeira podia ser a primeira aluna, né? Podia ser a primeira aluna, que era o critério que eles divulgavam, O ranking. que eram as primeiras alunas, mas podia ser a negra e pobre, podia ser a primeira aluna, mas não era ela que ia desfilar com a bandeira. Sim. Né? Não era ela que ia participar, ia coroar Nossa Senhora. É. Então, isso já começa a perceber, a gente começa a perceber isso lá na infância. Depois eu tive um momento que eu comecei a perceber bem isso também. O Rosário, ele teve todos esses problemas, ele também, para mim, foi muito importante que essa consciência crítica, o Rosário também me ajudou a despertar, porque eu trabalhava, o colégio, ele tinha um centro social Servir, que funcionava lá no bairro Califórnia. Eu trabalhei lá com a dona, com a Isordina, era irmã Isordina, se eu não me engano. Eu trabalhei lá, mas muito tempo atrás. Então, faziam aquele trabalho Servir. assistencial naquele bairro. E aí eu fui ser catequista lá, né? Então, quer dizer, ser catequista, e para aquele bairro, a diferença, olha a pensar a diferença Bairro de daqui, de divisa. onde eu morava, para lá, para a Califórnia. Sim, sim. Né? Aquela situação de pobreza Sim. extrema, de esgoto a céu aberto, daquela pobreza das crianças, né? Que não tinham aquele frio, as crianças roxinhas porque não tinham agasalho. Sim. Então, fui tomar contato com essa realidade a partir desse trabalho. Né, como catequista na Califórnia, eu tinha 13 anos de idade. Por isso que eu falo, Conceição, o pessoal fica falando de doutrinação, não sei o quê. Você não precisa de doutrinação, é só você ter contato com pobreza. Porque você olha aquilo e fala, gente, não é justo isso, não é possível. Você tinha 13 anos, ninguém te doutrinou, você foi lá e viu. Quando eu fui trabalhar como catequista, eu tinha 13 anos. E aí, tomar contato com a realidade foi realmente pesada. Foi importante, né, para minha formação, para minha consciência, para formar minha consciência crítica, isso foi importante. E aí, nesse período, isso ficou muito forte para mim, dessas mudanças que precisavam ser feitas, né, que não era justo, das diferenças de classe, das injustiças que nós vivíamos. E existia uma situação como aquela. Como mudar? Como transformar isso? Não é? Aí eu estava lá na igreja, já comecei a militar, depois disso, de catequista, passei a me inserir na igreja, já participava aqui da comunidade Nossa Senhora das Graças, aí depois fui para a pastoral operária, na JOC, daquela época, da segunda turma da JOC,
que era a Juventude Operária Católica. Então, comecei a participar da Comissão de Direitos Humanos, né, na Cúria Diocesana, que era formada lá pelas Irmãs Dominicanas. Então, comecei a participar disso, comecei a participar desses movimentos. E o grande despertar também foi Pastoral Operária, que foi meu grande salto. O José... Né? Porque Não, o José foi dali Garcia, que Orozimbo. foi para... Pode falar. Não, o José Garcia, Orozimbo, todo mundo era da Pastoral Operária também, né? Que foi dali que nós tomamos consciência dessa mudança com relação aos trabalhadores, formamos a oposição sindical metalúrgica lá em 76. 76. Lá em 1976, nós já começamos a discutir a questão dos trabalhadores, tanto era da construção civil, do comércio, né, comerciário também, e metalúrgico, e foi ali que nós começamos a construir essas oposições sindicais, esse envolvimento com a classe trabalhadora. Né? E tínhamos Dom Valdir com a força toda que ele tinha, o olhar todo voltado para a classe trabalhadora, né? Esse compromisso que ele tinha com os trabalhadores, e a Pastoral Operária me deu outro impulso, né? Que o movimento de mulheres, né? O movimento feminista, também eu comecei a partir dali. Né? No movimento, naquela época, nós tínhamos lá, você imagina, hein? Naquela época, e isso tudo nós estamos falando nesse período, plena ditadura militar, né? Já era o período da ditadura militar. E nós tínhamos o movimento contra a caristia, que surgiu, que foi criado dentro da Pastoral Operária. Né? Que nós fazíamos levantamento de preços, divulgávamos o preço no mercado, o preço do gás, né? E tinha todo esse envolvimento. E aí, quem participava disso? Eram mais mulheres. Sim. E, a partir daí, nas reuniões, nós começamos a perceber que existiam questões, né, que eram mais voltadas, que eram mais específicas das mulheres, como violência, falta de acesso à saúde, à creche. E aí, esse despertar, isso tudo foi criando, e foi quando nós criamos aí a Organização Popular de Mulheres. Isso nos anos, né, em Volta Redonda. 80 já. Já na década de 80, isso já. Vocês não, até te perguntar uma coisa também, que com a Adelaide ela falou, eu falei, gente, que falou assim, que tinha um Luizinho, ela, né? Eu não sei se você estava no meio. Teve uma época dentro do sindicato que saiu a ideia de uma chapa preta, né? Composta majoritariamente por pessoas negras aí em Volta Redonda. Você chegou a ouvir isso também, ou participou disso? Porque ela soltou assim, eu falei, gente, eu nunca identifiquei isso, né? Não, também não, nunca identifiquei, não. Eu trabalhava na CSN, eu nunca trabalhei dentro da CSN, na usina. Eu trabalhei, quando eu comecei, fui admitida na CSN em 77, eu fui para o hospital da CSN e eu trabalhava no faturamento. Aí, depois disso, eu saí, as minhas demissões na CSN foram 4 só. Foram demissões. Já começou lá nessa época. Sim. Então, aí depois eu fui trabalhar no escritório central e depois, por fim, lá, quando saí definitivamente da CSN, eu trabalhava na gerência de transporte externo lá na Ponte Alta. Né? Então, tinha toda essa... Eu trabalhei assim, mas eu não trabalhava. Mas o que você perguntou anteriormente da discriminação já estava presente também naquele momento. Eu já percebia, já sentia, eu já sabia, eu tinha essa consciência. Já quando eu estava na CSN. Isso aconteceu, isso... Mas no seu caso especificamente, você acha que era uma discriminação... Vou colocar nesse sentido, dupla, por exemplo, é mulher e negra? Aquele lugar que eu trabalhava, quando eu trabalhava no faturamento, tinham outras mulheres negras, né? Tinham outras pessoas.
Mas eu tinha uma outra situação, porque eu era uma das pessoas, eu já fazia faculdade quando eu trabalhava lá, então eu tinha um grau de conhecimento também. Você fala de intelectualidade. Eu já tinha esse tinha uma formação, um grau mais avançado, então tinha isso também. Isso influenciava, né? Sim, Porque como é que eu, sim. né, eu fazia faculdade, eu já estava, tinha toda É, esse envolvimento a senhora está falando, tá falando. político, tinha ali, Sim. já nascia. Não, hoje, por exemplo, eu tenho entrevistado algumas pessoas da indústria automotiva, né? E as mulheres negras que eu entrevistei, acho que tem unanimidade nisso. Eu tenho que reouvir as entrevistas, mas enfim, todas elas reclamam da questão de só do fato de ser mulher e chegar com um papel de mando já complica, porque alguém vai questionar. Ah, manda alguém fazer de novo o cálculo. É isso mesmo? Vou perguntar para o chefe, né? O fato de ser mulher e negra, né? Aonde dentro da indústria, por exemplo, muitos trabalhadores negros ainda estão na terceirizada que faz limpeza, que não sei o quê, já é como se estivesse fora do lugar, né? É o que você está falando. É como se você estivesse fora do lugar e ainda fazendo faculdade. Que absurdo, né? Fora a militância, né? E as 4 demissões por questão política, né? Dentro dessa questão toda aí. Então acredito que não tenha sido fácil, né? Viver. Você pensar, você perceber, uma das causas, das razões, que como eu tinha, já era considerada como nível universitário, então no hospital da CSN tinha os plantões administrativos. E Uhum. daquele setor eu era a única que era escalada para o plantão administrativo, Caramba! por causa do nível superior. Então você imagina o que era isso. Olha, era quase uma roda de capoeira. Esquiva daqui, vai de lá, né? Você imagina como é que os outros viam Sim, isso, como sim. é que isso pesava, como é que isso impactava, Mas ao né, mesmo na minha vida, na perseguição e tudo. e outra, Conceição, você falou de impacto, são duas coisas, né? É, porque eu acho que ao mesmo tempo que você acaba sofrendo esse processo, né, que não deve ter sido fácil, com certeza, você virou referência para muita gente. Porque qualquer menina ou mulher negra dentro da CSN falava assim: caramba, a Conceição está lá. Então a gente chega. E aí, essa é uma questão, né, da referência, mas eu queria puxar uma referência anterior. Você estudou no Colégio Rosário e tal, e eu não cheguei a entrevistar, mas todo mundo que eu entrevistei falou do papel da Dagó, né? Da professora negra, a primeira professora negra e tal. E aí é uma pergunta sobre se você chegou a ter aula com ela ou algo assim, né? Porque eu sei que ela chega em 40, ela já estava aí, né? Então não sei, talvez ela tenha parado de dar aula antes, não sei. E qual o papel dela, né, nessa questão do imaginário da mulher negra em Volta Redonda, se você já pensou sobre isso? Porque realmente falaram até que na questão da ditadura ela foi uma das que, né, o pessoal, não sei se chegou a fazer como é que fala lá? Ela sofreu uma certa Uhum. perseguição política até, mas ela estava ainda no Rio, né? Porque a Dagó também tem toda a história. Ela estudou no Santa Úrsula, né? Ela tem toda. Então, essa referência nossa essas escolas também para nós abriam portas, né? Com certeza. Elas abriam portas. E a Dagó também teve muito da formação dela. E a Dagó foi uma referência importante aqui na cidade, como uma mulher negra, a única, eu acho que ela que ela era considerada, assim, para nós, era realmente uma referência. Ela era. E Deus, nós tínhamos aquela admiração, aquela reverência a ela, porque Com certeza. era Não, e ser professora negra, professora negra. tem fotos da CSN de divulgação da escola, aonde ela está ali, né? E é muito interessante porque ao mesmo tempo ela é uma das fundadoras do Clube Palmares também, né? Mas Então também. tem isso, né? Então e depois tem a repressão da ditadura, né? E como a senhora, como você falou,
a questão da ditadura para o movimento negro foi uma questão muito dura, né? Eu tenho os documentos da aeronáutica, né, do serviço de informação, onde coloca o movimento negro. Aliás, tem fichamento só sobre Volta Redonda, tem fichamento só sobre Dom Valdir e Dom Adriano, né, que eram de Nova Iguaçu. Aliás, o Conceição, tem uma pesquisa racial de 1984, se eu não me engano, do IBASE, que é o Dom Adriano e o Dom Valdir fornecendo dados raciais. Se quiser, depois eu até te passo, porque eu fui achar isso lá em São Eu Paulo. quero, eu Ah, não passo tenho sim. isso. Porque, assim, tem um quadro nacional e tem os casos específicos de Volta Redonda e Nova Iguaçu, né? Que quantas pessoas negras eram discriminadas e iam à delegacia, tem esses dados todos, né? Para essa questão racial dos anos 80. Né? E eu achei São duas cidades que tinham um índice populacional negro alto, né? alto. Volta Redonda e E Nova dois, Iguaçu. e dois, como é que fala? Duas pessoas da teologia da libertação atuando de maneira conjunta, né? Da libertação. Eles eram articuladíssimos, né? Trabalhavam de forma muito conjunta. E a outra questão. Então, essas histórias são muito boas. Ah, sim, eu vou te passar a pesquisa mesmo, porque eu também fiquei interessante. Falei, É muito importante esse trabalho que vocês fazem, porque são vocês que estão fazendo essa memória, né? Que a gente fez, trabalhou, mas nós não tivemos essa preocupação. Todo mundo fala para mim assim, tem um incentivo muito grande que eu tenho que escrever. Tem que escrever, você tem que escrever sobre essa história, tem que escrever sobre isso. Até quando eu fiz o meu curso de pós-graduação, os meus professores, eles ainda insistem muito nisso. Você tem que escrever. Sim. Você vai escrever quando? Quanto que você... Mas isso, eles insistem muito. Isso é uma questão também interessante, porque assim, eu fico com a impressão que você e as pessoas que eu conversei, durante muito tempo, vocês estavam vivendo e sobrevivendo. Essa ideia de construção, de militância, vem agora, que aí você virou referência, né? A da agora foi para sua geração e você virou para outras, né? Então, assim, quando a pessoa chega e fala assim, nossa, igual eu, que felicidade de poder estar te entrevistando. Talvez você já tenha um estranhamento, falando, gente, mas eu sou eu. Não, você é muito mais do que eu acho que você pensa, porque você é referência de militância, você não parou até hoje, né? Igual o professor Conceição e tantos outros não pararam até hoje. Então, assim, é uma pergunta nesse sentido, né? Como é se reconhecer militante e referência, né? Porque eu acho que isso também causa estranhamento, né? Eu não sei se aumenta a responsabilidade, porque o que você fez, você já fez. Não tem como mudar o que já aconteceu. Mas, assim, como é que você lida com isso, né? Porque até no dia que a gente montou o painel do Labuta, a gente estava pensando nomes, e aí acho que foi a Alejandra que falou, tem a Conceição do sindicato. Eu falei, caramba, é mesmo? Eu sempre ouvi falar, já li algumas coisas e tal. E essa questão também de deixar... Porque, assim, você enalteceu o nosso papel de historiadores, mas eu acho que o historiador ele tem que ter, no mínimo, a sensibilidade para poder juntar algumas peças que estão soltas, né? E a gente vai juntando e tal. O problema é que, às vezes, né, a gente acaba juntando e fica só juntado. Não dissemina, porque eu acho que depois que juntado, aquilo ganha uma potência maior, né? E aí a gente tem que disseminar. Por isso que é a ideia de entrevistar, dar voz e tal. Mas é realmente interessante. Como é que você se vê nesse papel de referência e como é que você se vê nessa questão de escrever ou não, né? Porque eu não sei se bate agora uma obrigação, eu tenho que escrever mesmo. Eu falar, não, já fiz. O meu pai está com 76 anos e ele fala, meu filho, eu tô com 76 anos, agora não tem que dar, eu não devo explicação para ninguém, entendeu? Estou aposentado, mas enfim. Eu sinto necessidade de ver, eu acho que é importante fazer memória, até porque eu trabalho muito com essa questão da memória, né? Que trabalho muito com a da anistia política, né? Esses direitos. Então, como nós trabalhamos muito com memória, com história, eu acho que isso é importante, fazer memória dessa. Vocês fazem. Eu tive o Roberto, da UFRJ, quando ele me entrevistou, foi muito interessante. Ele me entrevistou, aí depois ele falou assim, mas eu já conheço você, eu conheço a sua história,
porque eu já li nesse trabalho. E eu falei, mas eu não conheço nenhum deles. Aí ele fez, ele elencou vários, ele me mandou. Ele fez assim, um apanhado de todos os trabalhos que ele conhecia, que falavam de mim, e ele me deu. Sim. E ele mesmo montou 2 vídeos comigo. Foi muito, assim, para mim, quando eu vi os vídeos, o primeiro vídeo que ele fez, sabe aquela história, aquela emoção, Sim. assim, eu falei, gente, como é que Sim. por causa, foi. Deu uma travadinha. Alô, alô? Né? Para nós termos esse reconhecimento, ele é muito importante. Saber que todo o trabalho, e foi um trabalho muito forte, muito pesado, muito árduo, e quando nós começamos a nossa militância política, nós começamos, eu digo sempre, foi com a cara e a coragem. Nós não tínhamos formação política, né? Que há muitos aí que a gente vê falando, alguns vieram de esquerda, tinham aqueles grupos, então tinham que eram de grupos de esquerda e tinham formação. Sim. Nós não tínhamos nada, nós viemos da igreja, nós fomos fazer política por causa do evangelho. Né? Foi o evangelho que foi a vida de Jesus Cristo, foi o evangelho, foi acreditar na transformação, na mudança, na construção do reino, né? Que não é para o futuro, mas é construir esse reino aqui e agora. Sim. E aí nós entramos com a cara e a coragem, fomos fazer. Enfrentamos todo aquele período que era da ditadura militar, e aí tem momentos que eu falo, eu acho que quando nós começamos naquela época, nós não tínhamos noção do risco que nós corríamos. Sim. Sim, isso Não, nós não sabíamos, nós tínhamos essa noção. Nós começamos a adquirir essa noção depois, muito tempo depois. E eu comecei a perceber exatamente tudo quando nós começamos a viver essa repressão, por causa do movimento contra a caristia, que nós fizemos uma passeata da panela vazia, e aí eu fui chamada pelo NUDOPS, né? No dia que eu cheguei na delegacia, que eu fui chamada para depor, para prestar depoimento, tinham 5 delegados lá naquela sala. Naquele dia, a intenção deles era desaparecer comigo. Mas em Volta Redonda, se não é isso? fosse toda a organização da igreja, em Volta Redonda. Nossa. Se não fosse todo o apoio da igreja, o Dom Valdir, que aí, quando eu fui chamada, foi muita gente das comunidades, os padres se organizaram e foram para a porta da delegacia, ficaram lá dando apoio, né? Eu não fui sozinha. Sim. Então, ali a gente começou a perceber o quanto isso era arriscado, né? Sim. Nós tínhamos também o monitoramento que era feito. Nós éramos monitorados pelo SNI 24 horas por dia. Sim. E é engraçado, Conceição, você está falando né? isso. Eu era monitorada. Sim. A Comissão da Verdade de Volta Redonda, né? Que o BD, o filho do BDzão, né? Eu tive aula com o BDzão. O BD coordenou. Eu lembro que a gente. Isso, Edgar BD. A gente achou a documentação da ASE, né? Que era uma agência de informação dentro da CSN, com os militares tendo casa em Volta Redonda. Então, assim, acredito que se você for no APERJ, né, no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, e pedir, porque no APERJ tem toda a documentação do DOPS. Eu tenho tudo isso. É isso. Mas eu tenho. Isso que eu pensei. Vai lá e pede, que aí você vai ter na sua mão. Porque o proprietário, né, do fichamento, ele tem direito de ir lá pegar. Porque você deve ter lá tudo. Tu saiu para tomar café tal horas, conversou com fulano e ciclano no bar ou na padaria tal, foi para reunião X. Né? Tem esse nível de espionagem, vamos dizer assim, das pessoas que estavam lutando para sobreviver. Então, Estavam e eram instalados dentro da CSN. A CSN tinha um SNI instalado dentro da empresa.
Né? Então, se eu fui conhecer também, conhecer muito a fundo, depois que eu comecei a trabalhar com a anistia, Sim. e até mesmo quando eu fui fazer fazer o meu processo, que não era eu, que tinha um outro advogado que cuidava disso, mas depois nós tivemos problemas e, a partir disso, eu mesma passei a cuidar do processo. E aí, quando eu fui instruir o processo, que aí eu fui para o Arquivo Nacional, Nossa, então a senhora já buscou fui tudo. buscar essas informações todas e já tenho tudo. E tenho de muita gente, Walter Doni, que aí eu comecei também, hoje represento outros trabalhadores, muita gente, né? Então eu tenho assim um arquivo, um acervo muito grande com todas essas informações. E Conceição, até te perguntar, porque isso é interessante. Então, essa memória da ditadura e dos direitos humanos, né, dentro da região, como é que você trabalha isso hoje? É no intuito da reparação? É no intuito da documentação? Como é que tem sido trabalhado isso dentro do papel que você assume hoje? Dentro dessa perspectiva da memória, da verdade, justiça e reparação, né? Que são o que a gente fala que são os pilares Sim. da justiça de transição. Né? Que no nosso país nós não tivemos uma transição democrática, todos os outros países tiveram, a nossa transição foi incompleta. Então, nós trabalhamos dentro dessa perspectiva da memória, da verdade, da justiça e da reparação. Agora, essa reparação, como ela é muito atacada, não é muito simpático às pessoas quando fala das indenizações, de anistia, mas essa reparação ela é insignificante perto de tudo o que nós vivemos. Né? E eu falo nós e eu dessa geração que não sofreu o que os outros sofreram, de tortura, né? De ter... Então, eu não vivi isso, eu não vivi prisão. Tive ameaças, mas eu não vivi a prisão. Agora, as pessoas que tiveram, então, a família desfeita, o prejuízo causado, o trauma causado a todos os familiares. Tá? Então, essa reparação, essa indenização de anistia que a gente recebe, eu sou anistiada política, então essa indenização ela é insignificante perto de todo o sofrimento que as pessoas vivenciaram. A reparação que nós buscamos não é para ficar rico, que não é grande, não tem muito, mas é porque nós fomos impedidos, né, de construir a nossa vida profissional, nós fomos impedidos de trabalhar. Sim. Quando nós fomos demitidos da CSN e de outras empresas, mas estou falando aqui do nosso local, do nosso chão, quando nós éramos demitidos aqui da CSN, nós entrávamos para uma lista suja que nós não conseguíamos emprego em lugar nenhum do país. Não era só Volta Redonda e região. Nós não conseguíamos emprego em lugar nenhum no país. Sim. Muita gente fez concurso público, passou e não foi admitido. Então, tem toda essa história do prejuízo que foi, dos danos causados economicamente também na nossa vida. Aquilo... Eu mesma consegui emprego, depois que eu fui demitida aqui, eu consegui emprego o quê? O Dom Valdir me levou para trabalhar na Cúria Diocesana. Eu consegui dar aula no Colégio Macedo e no Colégio Verbo Divino, que eram colégios católicos. Mas emprego mesmo nós não tivemos mais. Aquilo... Então, quando falamos da reparação, da anistia, nós estamos falando disso. Sim. Agora, de buscar memória, o resgate, fazer memória, esse trabalho que vocês fazem, ele é fundamental, fazer memória dessa história. Porque senão nós vamos passar e aí isso vai apagar essa história. Ninguém vai conhecer essa história, ninguém vai saber. Então, isso é importante também. E a justiça. A memória, a verdade, que é as pessoas saberem o que aconteceu.
É, E a justiça, e fazer a justiça. é que Né? Limpar o nome das pessoas, que nós éramos considerados vagabundos, nós éramos achincalhados por sim, causa de não gostávamos de trabalhar. Então, a justiça é isso, é resgatar o nosso nome. sim, Né? Então, o trabalho é esse. Muita gente hoje não entende esse trabalho, sim, sim. né? Não aceita, e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, de desconstrução. Porque aquilo, né, Conceição, é o momento que a gente está Né? vivendo de polarização, né? E aqui em Volta Redonda, muita gente não tem noção. Do que é, né? Do que é a reparação que seja. Porque é engraçado. Aqui as pessoas não têm noção das pessoas que sofreram com a ditadura. Muita gente aqui nessa cidade Sim, não conhece, não sabe da história dessas pessoas. Das pessoas que foram presas, que foram torturadas aqui do lado, que foi no batalhão, sim, né, que antes 22 era aqui. infantaria blindada. Tem muita gente nessa cidade que não tem noção, que não conhece essa história. Vê essas pessoas, convive com alguns deles, mas não sabe dessa história. E é Então, engraçado. o projeto que nós tínhamos aqui era esse projeto de memória. Sim, Né? No sindicato, nós tínhamos esse projeto de construir esse centro, de construir um lugar de memória que a gente pensou ali. Era até na Praça Juarez Antunes mesmo, né? De usar aquele espaço para construir esse espaço, que era um espaço de memória, onde iria constar toda essa história, todo o acervo, né, que nós temos, contando, que conta, que retrata, que não foi contada por nós, como você disse, sim, né? Ela foi registrada pelo sistema de repressão desse país. sim, sim. E aquilo, né, Conceição, é muito louco, porque as pessoas, muitas vezes, têm a interpretação que, foi demitido da CSN, problema da pessoa. Esquece que era uma política de Estado, né? Assim, um governo que se adonou do Estado e falou: quer saber? Vou perseguir gente aqui que eu não gosto porque pensa diferente, né? E estão fazendo coisas que não. Enfim, e aí gerou isso tudo. E o que me deixa mais assustado é que a região ainda tem essa coisa de não reconhecer esses problemas, né? É o que você muito bem falou, de, olha, todos os países da América Latina que estiveram envolvidos com Operação Condor, isso e aquilo, tiveram tribunais, condenaram os culpados e tal. Aqui a gente tem uma ode à ditadura militar, as pessoas falando que foi um período, todo mundo era feliz, só foi morto quem era bandido mesmo, e para a chegar ao ponto da justiça ter que fazer um termo de ajuste de conduta com a prefeitura aqui de Barra Mansa e implantar um centro de memória no antigo 22º Batalhão, né? Que a prefeitura não encampa, já teve projeto querendo construir shopping lá, né? E aí tem professora da UF diretamente envolvida com esse centro de memória e algumas pessoas mais mobilizadas, mas é aquilo, né? A memória está em disputa, né? E aí tem que realmente fazer essa construção. E é tão engraçado isso. Esses dias eu vi uma entrevista com um ex-secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, das antigas, né? E ele falando que a ditadura militar no Brasil foi tão capilar, né? Entrou em tantos poros que até hoje a gente não conseguiu tirar a tortura das delegacias, né? Que a tortura virou uma máquina aceita. Né? E na cabeça do cidadão comum, foi preso, tem que se arrebentar lá na prisão. Ué, a gente não tem pena de morte, gente. Como é que funciona isso, né? Então, esse justiçamento, né? Essa coisa de que qualquer preso tem que ser torturado, ainda ficou muito forte. A gente aceita isso, né? Isso veio de lá, e por isso que a gente fala muito, trabalha muito, mas ainda trabalha pouco, Sim. nessa questão do resgate da memória da justiça, porque, e quando nós falamos da justiça de transição que não houve, foi exatamente isso, Sim. que uma justiça de transição, se ela tivesse sido feita de fato, teria mudado essa concepção que existe hoje instaurada nas delegacias de polícia. Sim. Então, nós não mudamos esse sistema de repressão, né? Esse aparato que existe de repressão no país. E ainda tem aquelas camadas, né, Conceição, que é assim, historicamente, a gente aceita a violência contra o negro.
porque isso é um dos requisitos da escravidão, não sei o quê, ok. E aí você tem uma polícia que não rompeu com essas práticas de tortura e tal. Soma essa repressão contra o negro com as práticas de tortura, jacarezinho, né? Massacre, tiri, tororó, e aí você ainda liga a TV e tem apresentador de TV falando que só morreu o vagabundo, que ninguém fala do policial que morreu. Gente, direitos humanos é pro policial, é pro cidadão, é direitos humanos, não é direitos humanos pernomútil, né? Então, fica uma confusão muito Mas grande. aqui no Brasil e a naturalização disso. Sim, Você vê uma chacina como aquela, e o que nós estamos vendo de reação, né? de indignação, de reação? Muito pouco, Muito pouco, muito pouco. pouco. São tempos estranhos, né? E eu acho que é muito aquilo, né? Em tempos de ódio, amar é revolucionário. Então, eu acho que até a questão de você estar militante na ativa e fazendo o que faz é por amor também, né? Não é. O motor é. Não, e o amor não quer dizer que a gente deva abraçar quem é violento. Não, não. Posso respeitar o cara no espaço dele lá e condená-lo se ele sair da linha que a gente institui democraticamente. Mas não é. É igual a ideia de socialismo, né? Ah, você tem um computador? Dê o seu computador. Não, socialismo não é socialização da pobreza, irmão. Isso. É a socialização, nós queremos a riqueza, não queremos Isso, pobreza. é isso. Né? Nós não queremos Então pobreza. Muito pelo contrário. tem uma visão bem Nós queremos que todos tenham aquilo que é necessário para viver e viver bem. isso. Né? Que possam Dignidade. viajar, que possam. Aqui em Volta Redonda, quando a gente fala da CSN, essa memória que a gente tem do passado, ela proporcionou isso para os nossos pais, né? Na nossa geração. Sim. Né? Ela foi capaz de proporcionar isso, que depois, que também isso foi uma política, que era uma política nacional, que hoje ela foi totalmente destruída, está sendo totalmente destruída. Sim. A política, os direitos trabalhistas, né? Direito a férias, ao 13º salário, direito de esse abono de férias. Aqui o abono de férias da CSN era um salário, mas que ele tinha para poder viajar com a família nas suas férias, para se divertir. E até, Conceição, te perguntar isso, embora eu adivinhe mais ou menos que a resposta, mas é uma coisa que se eu soltar a frase, os últimos golpes na democracia brasileira foram contra a classe trabalhadora, você concorda com isso? Sim, foi. Porque, né? Os pobres, os negros e a classe trabalhadora. Isso aí. É porque o Ministério do Trabalho não existe mais, né? Então, o discurso desde a era FHC é temos que tirar o varguismo, né? As leis trabalhistas. E o discurso era vamos tirar as leis trabalhistas e o emprego vai bombar, né? Bombou, né? Foi uma bomba, porque a bomba. não foi no sentido de criação. E o que a gente tem visto é um desmonte das indústrias mesmo, né? Eu estava conversando com esse rapaz até que é vizinho e ele falando da siderurgia, que a siderurgia tem perspectiva de aumentar a produção. Lógico, com dólar muito alto, né? Você vende matéria-prima siderúrgica, Vale do Rio Doce, por exemplo, barato lá para fora, né? E o cara vende um chip de computador para a gente que dá o preço, se bobear, de uma tonelada de minério de ferro. Só que a indústria automotiva está sem insumo, né? Não tem perspectiva de crescimento, tem capacidade instalada abaixo da produção e a gente está vivendo um processo de desindustrialização, ao mesmo tempo que direitos trabalhistas agora parece que virou uma ideia romântica do passado, porque... Não somos mais nem chamados de trabalhadores. Isso aí, né? Colaboradores ou algo assim. Colaboradores, porque aí descaracteriza completamente. E quem são os mais afetados com esse desmonte dos direitos trabalhistas? São os pobres e os negros. Sim. Né? Que estão na ponta, que são os mais prejudicados com isso. Eu tava vendo... As empregadas domésticas há pouco tempo tinham conseguido lá garantir os seus direitos e tiveram esse privilégio, né, entre aspas, por pouco tempo. Sim. E é uma questão aguda, né, Conceição? Porque eu fico pensando, né,
assim, também já encaminhando para a gente fechar, porque, nossa, já tem 1h30 que eu estou conversando com você, tá prazeroso, mas já tem 1h30. Eu acho que eu vou lançar o podcast até dividido, né, em 2 sessões e o vídeo de uma vez só, porque aí, né, a gente contempla. Mas, assim, eu lembro quando Cristóvão Buarque era um cara ainda que a gente poderia falar, nossa, é uma pessoa progressista, porque eu acho que as últimas atitudes dele, né, Desmontou isso. isso, desmontou essa expectativa. Ele falou uma coisa que me impactou muito. Eu lembro que estava no mestrado, isso foi nos idos de 2006, 2007. Ele chegou e falou que no Brasil a desigualdade estava gerando dissemelhança. Quem tinha não se via semelhante a quem não tinha. Aí a gente pega os últimos anos dos governos mais progressistas e eu lembro das matérias aonde pessoas reclamavam que o aeroporto parecia uma rodoviária, que a empregada doméstica dividia o iPhone em 10, 15 vezes e o filho dela tinha um iPhone igual o do filho do patrão. E aí eu começo a pensar realmente assim, da assertividade, né, da pontualidade dessa frase dele, porque talvez no Brasil a questão de criar essa desigualdade abissal seja para que você não veja o mais pobre como seu semelhante. Ele não pode ter, inclusive, acesso àquilo que você tem, né? Então é torturante ver isso, né? Porque eu acho que isso está longe de uma ideia de um evangelho cristão, né? Porque hoje também eu acho muito engraçado esse cristianismo sem Cristo, né? Você pega só o Velho Testamento, é Deus do ódio, Deus do medo, Deus do não sei o quê, né? Enfim, são ideias. Se você puder comentar, eu agradeço muito, porque eu estou interessado na sua visão. Eu vejo esse momento, nós estamos vivendo, eu nunca imaginei na minha vida que nós pudéssemos passar um momento como esse que nós Sim, estamos passando, sim, de tanta desigualdade, de tanta negligência, de falta de amor e de compromisso com a vida, né? Falta de respeito à vida. E isso, de uma forma geral, sendo banalizado, né? Então, antes nós tínhamos todo um respeito as pessoas mais velhas, aos mortos, nós fazíamos. E hoje não, hoje isso está sendo banalizado. As pessoas pobres, negras, as pessoas diferentes, os homossexuais, sim. né? As Então, essas minorias. pessoas, na visão de muita gente, essas pessoas têm que ser exterminadas mesmo do nosso convívio, não podem existir. Então, o momento que nós estamos vivendo hoje é de muita desumanização. Sim. E eu fico muito preocupada pensando como mudar isso. Seremos capazes de mudar, de transformar? Eu, como cristã que sou, que acredito no Evangelho, eu acredito que somos capazes, sim. Eu não vou perder, não perco a esperança. Mas que é um processo hoje que ele é muito difícil, e essa transformação e essa mudança ela depende muito de cada um de nós, principalmente cada um transformar a si mesmo, cada um mudar e retomar. Nós precisamos de muita conversa, de muito diálogo, retomar os pequenos grupos, Sim. né, esses pequenos grupos, as pequenas organizações, os partidos políticos. Eu tenho trabalhado muito isso no meu partido. Nós temos que voltar àquele projeto de nucleação, né, que a gente faz os núcleos nos bairros, os núcleos por categoria. Então, é isso, eu acho que esse resgate, essa reconstrução do movimento popular, do movimento sindical, ele só vai acontecer dessa forma. Se a gente voltar para as bases, pensando, não preciso ir para um bar, fazer uma reunião pensando que eu vou ter 50. Se eu tiver 10, se eu tiver 2, esses que participaram são tão importantes quanto os 100, porque esses poucos que participaram vão transmitir, né? Vão transmitir isso para outras pessoas, vão divulgar, vão falar, e se eu conseguir convencer já é um avanço, já considero um avanço. Olha, eu nem quero falar nada não, Conceição. Eu acho que eu estou muito satisfeito assim com o que a gente fez aqui, né? Porque isso é bem engraçado, né? Quando a gente conversa com alguém, na verdade é um grande espelho, né?
E a gente consegue se ver, né, e reagir àquilo que a pessoa falou, falou: "Nossa, como é que eu não pensei nisso? Como é que", né. Então, eu vejo isso como muita potência, por isso que eu gosto de conversar sempre com as pessoas. Eu agradeço, demais a sua participação. Nossa, eu acho que vai ter outro espaço, já estou pensando aqui, matutando, convidar a professora Adelaide, a Conceição, fazer um conversão com 3 e, enfim, a gente toca isso. Eu não sei se você gostaria de deixar algo mais ou algo que eu não perguntei, falar sobre algum ponto específico, porque essa questão até mesmo da repressão durante o período ditatorial não tinha nem pensado tanto, né? Eu estava pensando mais nas questões de relações étnico-raciais, e a gente acabou entrando nisso porque a sua história é você, né? Então, eu acho que isso é muito importante também tocar, porque é o que você falou, as pessoas às vezes nem sabem o que ocorreu aqui na região, né? Acho que a CSN está ali e pronto, né? Então, acho que tem muito isso. Então, assim, primeiro é agradecer mesmo, e falar sem exageros que eu me sinto honrado em ter conversado com você e a gente poder ter essa conversa, porque é a questão do registro mesmo, da memória. Eu acho que é colocar isso no ar e é o que mesmo você falou. Independente se tem 10, 15 pessoas que vão assistir, já tá ótimo. Essas 10, 15 pessoas, e assim a gente vai, né? No trabalho de andorinha, né? Uma andorinha só não faz verão. Foi lema de campanha sindical, se eu não me engano, isso. Né? Né? Dos anos 80, eu lembro disso aí. Acho E que voltar ao trabalho de de formiguinha. formiguinha. Bem isso. Mas aí é isso. Se você quiser. Tô eu lutando com o senhor aqui ainda, mas se você quiser terminar colocando alguma questão e tal, sinta-se à vontade. Só tenho muito a agradecer a você por esse espaço, por essa oportunidade. Eu penso que cada momento como esse, cada vez que nós conseguimos falar com vocês que vão refazendo o resgate, fazendo memória dessa história, é uma construção fantástica. Eu acho que com esse trabalho de vocês, nós conseguimos fazer o resgate da nossa história, fazer com que essa história permaneça, com que outras gerações que vierem, com outras pessoas que não nos conhecem, não tiveram oportunidade de participar das lutas que nós participamos, essas pessoas vão tomar conhecimento e, quem sabe, virar um estímulo, Tomara. né? Ser um exemplo para muitos outros, e eu penso que é isso que nós esperamos. Quero te agradecer muito, mas muito mesmo, como agradeço sempre a todos que entrevistam, que é uma oportunidade única. É um momento muito Obrigado. rico. Obrigado. Parabéns pela sua percepção, pelo seu trabalho, pelo seu empenho, e muito obrigado por essa oportunidade. Ah, ainda bem que eu tô de pantufa, senão eu tinha subido aqui, ó. Obrigado mesmo, Conceição. É isso.